Eu convido nesse momento a igreja a se colocar em pé e nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra. Pai, fale aos nossos corações. Senhor, que o teu Espírito Santo transforme a cada dia a nossa vida, Senhor, para que possamos ter um coração como terra fértil, Senhor, recebendo a tua palavra, e o teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nossa vida, nos transformando a cada dia para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Que possamos sair daqui diferente do que entramos, para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Uma nova história. Normalmente, nós sempre estamos querendo melhorar a nossa vida. E a cada dia ter uma história muito melhor do que a dos dias anteriores. Muito melhor no relacionamento com Deus. Muito melhor vencendo as dificuldades, vencendo as tentações, vencendo os desafios. E nós vemos essa descrição desse acontecimento assim tão importante na vida desse leproso, em que esse leproso, depois desse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, teve uma nova história na sua vida. Aí eu pergunto aqui, quem quer ter uma nova história na sua vida, já a partir de hoje, no relacionamento com Jesus Cristo, seja entregando a vida a Jesus Cristo, que Ele não entregou, ou seja, nós que já entregamos a vida a Jesus Cristo, tem um relacionamento muito mais profundo, ou seja, uma nova história muito melhor da que nós temos tido até agora. Levanta a mão. Eu quero. Acho que eu vou levantar outra também, o cotovelo, levantar tudo. Eu quero. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é atitude, discernimento que nós temos. Nesse trecho tão pequeno, irmãos, Deus traz uma lição poderosa para a nossa vida. Uma lição transformadora, que depende para nós conseguirmos alcançar esse desejo que todos nós aqui levantamos a mão. Nós precisamos ter 3 atitudes para que a nossa vida sempre seja uma nova história a cada dia no relacionamento com Deus. Na intimidade, nas nossas reflexões, nas nossas reações, uma transformação no nosso temperamento, na nossa maneira de enxergar a vida e enxergar as pessoas, e reagir a todas as coisas que acontecem conosco. Porque, como a irmã Thaís falou aqui, meus irmãos, a vida muitas vezes é uma caixinha de surpresa que se abre na nossa frente, e se nós não estivermos vivendo uma nova história ali mesmo de relacionamento com Jesus, o troço fica estreito. Mas Jesus quer que a gente faça isso. Ele não quer que a gente fique alienado. É aquela pessoa que fica assim, não se preocupa com as coisas que estão acontecendo, porque está alienado, não sabe o que está acontecendo. Não! Para termos essa caminhada com Jesus Cristo, nós precisamos ter 3 passos. O primeiro,
E é a lição que nos dá aqui conhecer a nossa realidade atual. O segundo passo é conhecer quem é Jesus e o que ele quer fazer na nossa vida, na nossa história. E o terceiro é tomar uma atitude de fé. Não é a fé emocional pensada, a fé intelectual, a fé proferida, mas é a fé na atitude, uma atitude de fé que demonstra que nós queremos ter essa nova história e agirmos em função disso. E foi isso que nós vimos nessa descrição tão maravilhosa, tão curta. Essa descrição, ela não está só aqui, ela também está no livro de Marcos, no capítulo 1, versículos 40 a 45. Está também em Lucas, no capítulo 5, versículos de 12 a 16. Nós vemos aqui Jesus falando de um único acontecimento, mas na perspectiva de Mateus, Marcos e Lucas. E quando nós comparamos esses, porque é a mesma história, nós recebemos lições poderosas e maravilhosas. Então, para nós conseguirmos a cada dia ter uma nova história, a primeira coisa que nós precisamos fazer como lição, como atitude, é conhecer a nossa realidade atual. Então, para conhecermos todo esse contexto, nós precisamos conhecer a realidade que estava acontecendo naquele momento em que Jesus Cristo descia do monte, o monte das bem-aventuranças. Esse monte, ele se localizava no planalto da cidade de Betsaida, mas não era um monte, montanha, era uma colina mais elevada, que é mais suave do que a montanha, que não é tão íngreme, que o caminho para se chegar ali era mais tranquilo, um excelente local para se falar a muitas pessoas, como Jesus Cristo usou. Saindo da Galileia, ele estava passando na Galileia, ele vinha de diversos milagres que ele realizou na Galileia, e diz a palavra de Deus que a fama dele alcançou primeiro a Síria, toda a Síria. Então o povo de lá sabia que Jesus estava na Galileia realizando milagres, e vinham enfermos de lá, e Jesus curava. E quando Jesus saiu e começou a caminhar, diz ainda, quando nós podemos observar ali antes, nos versículos finais do capítulo 4 de Mateus, quando ele entra no capítulo 5, que traz a descrição, o que ele falou no Sermão do Monte, foram povos de diversos lugares, veio da Galileia, veio de Decápolis, veio de Judá, Jerusalém e da além do Jordão. Era muita gente que seguia Jesus Cristo, porque sabiam o que ele fazia. Ele realizou diversos milagres, então aquele povo vinha atrás dele, e quando ele subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos para ensinar, o povo chegou. E terminando isso tudo, que ele começa a descer o monte, no caso, aquela colina, ele termina de descer, e aparece aí, quem? O leproso. Amados, a lepra é uma enfermidade terrível hoje, mas naquele tempo era pior, muito pior, porque a lepra, além de tornar a pessoa imunda na sua ação religiosa, também transmitindo por contato, por proximidade, que eles entendiam isso, isolava a pessoa. A lepra trazia um mal muito grande, e na descrição de Lucas, falando sobre essa lepra, fala que ele era cheio de lepra. Então aquele homem sabia da realidade dele, ele sabia que o destino final dele era morrer longe da sua família, das pessoas que ele amava, das pessoas que se importavam com ele. Ele não tinha mais contato. A pessoa que era declarada leprosa, ela tinha que ser expulsa da cidade, e morar em cavernas, e morar em leprosário, ou em acampamentos improvisados.
Eles não podiam chegar mais perto da cidade. E quando estavam caminhando longe, fora da cidade, quando via alguém se aproximando, eles tinham que descobrir a cabeça, mostrando a lepra. Eles tinham que tapar a boca e as suas vestes eram retalhadas para demonstrar que ele era leproso. E ele tinha que gritar: imundo. Essa era a pior enfermidade que tinha naquele tempo. Sabe por quê? Os paralíticos podiam ficar pedindo esmola, podiam ficar no seio da sua casa, ainda tendo uma certa vida social, sendo cuidado pelos familiares. Os leprosos não tinham esse direito, eles eram expulsos, muitos morriam, os familiares nem tinham conhecimento da morte deles, eles não tinham vida social, era sofrimento, era terrível aquilo ali. Aí a gente começa a imaginar, se a gente tivesse naquele tempo, e um familiar nosso tivesse essa enfermidade, que terrível. Ou se a gente tivesse essa enfermidade, a gente não ia ter mais contato com a família. Já imaginaram que sofrimento é isso? Pois esse homem sofria. E no caso dele, aqui cita em Lucas, que o corpo dele era cheio, em algumas versões que era completo, ou seja, ele estava no estado de lepra, que era bem desenvolvido. E eu fui pesquisar sobre isso. Amados, que terrível! As mãos iam envergando, os dedos feridos, eles perdiam a sensibilidade do corpo, com isso se queimavam, se machucavam, e muitas vezes ali dava tanta coisa, tanta contaminação, e não era só isso, essa contaminação também entrava, podia contaminar o fígado, o rim e outros órgãos, levando-os à morte. Eles não tinham condições de caminhar direito, eles sofriam muito. Entenderam? Esse homem conhecia a realidade dele. Que ele estava fadado à morte longe da família. Que ele nunca mais ia ter uma condição social. A vida dele estava condenada ao sofrimento. Interessante que essa lepra pode ser considerada como pecado. Como o pecado é terrível. O pecado também faz isso com a pessoa. Separa de quem ama. Causa tanto mal. E ainda pior, pela condenação que existe sobre a humanidade, está condenado a viver eternamente separado de Deus em sofrimento. Que coisa terrível é a comparação do pecado com a lepra. O pecado ainda se torna pior. Que coisa, amados. Mas ele, aquele homem, sabia da condição dele. Então, quando ele toma conhecimento que Jesus Cristo está vindo, que Jesus Cristo está chegando, ele tomou uma atitude. Por quê? Porque ele conhecia sobre Jesus Cristo. Ele sabia quem Jesus Cristo era e o que ele fazia ali. Como nós vimos, o contexto que eu falei é para mostrar que Jesus Cristo vinha fazendo milagres e operando maravilhas. Então surge a esperança para esse homem. Ah, amados, nós queremos ter uma nova história. Todo mundo levantou a mão aí. Você sabe qual é a sua realidade hoje? Você sabe como é que está o teu relacionamento com Deus? Eu também preciso saber. Mas nós precisamos entender que a atitude para termos uma nova história, nós precisamos entender o que Jesus Cristo é, quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer. Ah, amados, quem tem convicção aqui que Jesus Cristo pode transformar, mudar a tua realidade, mudar toda a história da sua vida, da sua família, levanta a mão. Glória a Deus. Amém. Pode baixar a mão. Entenderam? Então, todos nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, você entendeu isso? Você sabe qual é a sua realidade? Você conhece quem é Jesus Cristo? O que Ele pode fazer na sua vida? Ele pode fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na nossa vida. Que a cada dia nós tenhamos uma nova história, mas uma história de relacionamento com Deus, uma história de novidade de vida, uma história de viver em santidade, obedecendo, confiando na palavra de Deus e sendo instrumento nas mãos de Deus,
para a transformação da nossa família, do nosso lar, das pessoas do nosso trabalho, com as pessoas com as quais nós nos encontramos. Jesus Cristo quer isso. E Jesus Cristo tem todo o poder. E agora, amados, naquele momento, Jesus Cristo ainda estava aqui como homem, ele não tinha recobrado a sua onisciência, onipotência e onipresença, ou seja, a sua glorificação como Deus Todo-Poderoso. Hoje, ele age dessa forma. Isso significa dizer que hoje Jesus Cristo está aqui conosco, mas também Jesus Cristo está aí com você, que pode estar do outro lado do mundo. Jesus Cristo está aí porque Ele é onisciente. E sabe o que Jesus Cristo quer? Ele quer transformar a vida de todos os seres humanos. Porque a palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus. Ela é boa, é agradável, mas depende também das nossas atitudes, da nossa compreensão. E aí é que entra a terceira lição, a terceira atitude que nós precisamos ter. Uma atitude de fé, que nos capacite a vencer os obstáculos, a vencer a nossa fraqueza, a vencer a nossa miséria, a vencer a nossa fragilidade emocional, a vencer tudo que se apresenta diante de Deus, sabe fazendo o quê? Querendo nos afastar do Senhor Jesus Cristo, para não estarmos vivendo essa nova história, segundo a vontade do Senhor Deus, que Ele quer para cada um de nós, que Ele quer para você, que está aí do outro lado nas mídias, que Ele quer para cada um de nós aqui. Jesus Cristo quer isso. E por isso Ele veio aqui e morreu no nosso lugar, recebeu a condenação no nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, para Ele mudar essa história. Mas precisa da nossa atitude de fé. Amados, foi isso que esse homem fez. Aqui nos textos não mostra qual é a nacionalidade dele, mas pelo que Jesus Cristo falou com ele. Olha o versículo 4, e disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Por que aqui? Porque aquele homem chegou, se humilhou diante de Deus, aqui fala adorou, mas lá em Lucas, ele fala que ele se prostrou sobre o rosto, ou seja, em Marcos fala que ele se ajoelhou, em Lucas fala que ele prostrou sobre o rosto. Isso significa dizer o quê? Que o homem chegou, se ajoelhou e lançou o rosto em terra. E aí ele falou, olha só que atitude maravilhosa, porque essa atitude desse homem, ela demonstra o quê? O reconhecimento da grandeza e do poder divino, onde a pessoa se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua própria incapacidade, e que diante disso significa uma ação de adoração e submissão à santa vontade de Deus, à santa vontade de Jesus Cristo. Tanto é que nos 3 textos, o homem não chega assim, Jesus me cure, Jesus me limpe. Ele fala, se quiseres, pode me tornar limpo. Veja o aquebrantamento diante do Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós achamos que merecemos, queremos mandar em Deus, queremos exigir. E muitas vezes a gente fala assim, eu sei que é uma forma de falar, Deus tem que fazer isso, Jesus tem que fazer. Eu estou entendendo que a pessoa está querendo declarar o quê? Que ela não tem condições e capacidade de fazer. Então, para ela conseguir mudar, Deus tem que fazer, mas na realidade não é Deus que tem que fazer. Nós precisamos que Deus faça. Essa é a afirmação correta. Nem Deus tem que fazer, nem Jesus tem que fazer. E foi isso que ele falou. Ele não falou, Jesus, o senhor tem que me curar. Não. Ele sabia da sua posição de miséria, de repente, o término da sua vida, de não ter mais condições de ver os seus amados. Mas ele não fez isso. Ele se aquebrantou. Ele se humilhou. Ele não exigiu. Mas a sua fé poderosa em Deus
ele sugestionou a Jesus. E a resposta de Jesus foi tão maravilhosa. Aquilo ali foi uma adoração poderosa diante de Deus. Amados, nós precisamos seguir esse exemplo. Isso foi uma atitude de fé, de submissão, de confiança, de sujeição completa à vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos viver dessa maneira, meu amigo, você que está aí precisa viver dessa maneira. Se você quer ter a cada dia uma nova história, uma história diferente, não estou falando que você vai deixar de ter problema, vai deixar de ter enfermidade, não, mas você vai passar por ele, glorificando a Deus. E o Espírito Santo poderosamente vai estar confortando o teu coração, aquecendo a sua alma e te pegando no colo e caminhando com você por esses momentos tão terríveis pelos quais nós passamos. E nós vemos ainda, como eu falei, eles não podiam, segundo a palavra de Deus, a ordem que Moisés tinha recebido, eles não podiam entrar na cidade e nem se aproximar das pessoas. Ora, aquela multidão toda que vivia seguindo Jesus, estava descendo com Jesus o monte. Eles não pararam, não. Eles continuaram seguindo a Jesus Cristo. E aí aquele homem toma uma atitude ousada, a atitude de fé. Não gritou, não falou nada, ele foi e se prostrou, se aproximou da forma como ele estava e se lançou aos pés do Senhor Jesus. O medo, a compreensão de tudo, qual era a situação dele e a situação do povo que ele tinha que falar, porque ele poderia sofrer coisas ainda piores, mas ele enfrentou isso tudo. Ah, meu amigo, muitas vezes as pessoas se sentem humilhadas, sentem com vergonha dos seus familiares de render a sua vida a Jesus Cristo, fica pensando, não, o que meu pai, o que minha esposa, o que meu irmão, o que os meus amigos vão falar, vão me chamar de Bíblia, de crente, de que vai dar dinheiro para pastor, de fanático, de quadrado. Isso acontece. E por isso deixa de tomar a atitude de fé. E continua vivendo no mesmo marasmo, na mesma condição. Ou alguns servos de Deus, também que não compreendem isso. E não tem aquele prazer de se envolver na obra do Senhor, de servir ao Senhor, de ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E aí, acaba vivendo uma vida de mesmice. Irmãos, eu estou sujeito a ter isso também. Todos nós estamos sujeitos, todos os servos de Deus. Porque as tribulações vêm, o desânimo vem, não pensa que só você que desanima, não, eu também. Teve um dia desse aqui, eu acordei muito desanimado, meio assim. Graças a Deus que no outro dia, Deus abençoou, mudou essa história. Não existe ninguém aqui que é perfeito, não. Não existe ninguém aqui que não vai passar por tribulação. E não existe ninguém aqui que também, de repente, pode dar prioridade a outra coisa que não seja fazer a vontade de Deus. Sim, isso acontece. Mas se você quer ter a cada dia uma nova história, melhor, profunda no relacionamento com Deus, tem que ter atitude de fé. Vão se levantar obstáculos, mas não se sujeite a eles. A fé no Senhor Jesus Cristo, conhecendo a sua condição, sabendo quem Jesus Cristo é e o que Ele quer fazer, a gente deve tomar a atitude de fé e romper as barreiras para fazer aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Isso é para nós, isso é para todo o pessoal da internet. Essas são atitudes. E aquele homem, compreendendo isso tudo, amados, ele não se sujeitou àquela lei, ele não se preocupou com nada, mas olha só como Jesus é misericordioso, maravilhoso, ele sugeriu, Jesus tocou logo. Eu estava assim, estudando um pouquinho mais, aí no tempo do verbo, tipo verbal, que falou dessa adoração, falou que foi uma forma demorada, que em Mateus deu um sentido de se demorar. Aquela adoração não foi uma coisa que ele se jogou
e já falou, não, ele se lançou ali na adoração, daquela forma, e demorou um pouco, porque é um gerúndio dando situação assim de continuidade, uma coisa que aconteceu no passado, participio gerúndio, no verbo lá no grego, mas que ele demorou um pouco. Irmãos, como nos momentos nossos de adoração, como nos momentos de oração, de estudo da palavra, nós passamos algum tempinho, já estamos cochilando, já estamos nos distraindo, já estamos angustiados. Ele ficou, e depois ele falou. E Jesus, diante daquilo ali, logo, aí a outra ação do verbo fala que foi imediato. Foi no passado, porque ele está contando uma coisa que aconteceu no passado, mas foi imediato. Logo tocou, ou seja, ele não demorou, Jesus tocou e já falou. E aí Jesus, sabendo de tudo, e pela condição que Jesus Cristo fala para se apresentar ao sacerdote, sim, se esse homem não era judeu, ele era convertido ao judaísmo, porque se importava com todo aquele processo cerimonial de declarar a limpeza, que não era pouco, não, era uma coisa demorada, mas para ele se tornar limpo, declarado pelo sacerdote, para que ele pudesse voltar para a sua casa. Se ele fosse curado por Jesus e não fosse ao sacerdote e cumprisse aquilo ali, sabe o que ia acontecer? O povo da onde ele morava não ia ter o atestado do sacerdote que ele estava limpo, ele não poderia retornar à sua vida social, à sua família. Por isso que Jesus Cristo orientou isso, falou, vai ao sacerdote, apresenta-te a ele e pague os sacrifícios que são ordenados. Agora imagina a felicidade da família, imagina a felicidade dele, dessa nova realidade que não tinha condições, que ele achou que ia morrer lá, que a família não sabia mais. Ele chega no seu lar. Uma nova história, amados. Deus quer nos dar isso a cada dia, uma nova história. Mas a situação nós estamos dispostos a tomar a atitude de fé? A não nos desanimar frente às barreiras, que são muitas, que se levantam? A ter um tempo dedicado de adoração aos pés do Senhor Jesus? Em total submissão e obediência? Em comunhão? Porque conhecemos a nossa real situação. Deus quer mudar isso hoje.